Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem? Chegamos em nossa 11ª aula de matemática. Obrigado a você que tem nos acompanhado, que tem respondido os nossos desafios, que tem curtido as nossas videoaulas, comentado e que quando tem alguma dúvida, entre em contato conosco. Eu estarei sempre aqui para atender às necessidades de vocês, para tirar dúvidas, solucionar problemas encontrados, seja no ato de resolver as atividades, no formulário, nos videoaulas. Meu papel aqui é orientar vocês. Então, sempre que houver a necessidade, entre em contato conosco. Você que não mandou o vídeo ainda com o desafio da aula 10, nós estamos aguardando. Sabemos o quanto você é inteligente, o quanto você tem a habilidade de lidar com câmeras, o conhecimento que você tem em matemática é suficiente para que você possa solucionar esse desafio. Então estamos aguardando e não deixe de enviar o seu desafio. Pois bem, quero iniciar essa aula mandando um abraço para um aluno, que é o aluno Micael Flores da Silva. O aluno Micael Flores da Silva nos mandou essa foto mostrando o ambiente de estudo dele, mostrando que está acompanhando as nossas aulas. Ele que é da turminha do 6º ano A da Escola Francisco Moreira dos Santos. O ano passado eu dei algumas aulas a Micael, ele é um aluno bem comportado, bem dedicado, inteligente. Então, Micael, obrigado por estar acompanhando as nossas aulas e continue conosco. E aí, gente, vamos iniciar a nossa 11ª aula de matemática? Então, lembrando que o nosso componente curricular, ele continua sendo matemática. E que essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar de semi-reta, que encontra-se na página 83 do livro didático de vocês. E aí, vamos ver o que é semi-reta? Vamos ver quais são as habilidades que nós precisamos explorar para trabalharmos com semi-reta. Na aula anterior, nós falamos de reta. Nós vimos as posições relativas entre duas retas. Nós falamos sobre o ponto, sobre o plano. Nós vimos que por 2 pontos passa uma e somente uma reta. Aí hoje nós vamos falar da semi-reta e também do segmento de medida. Então, gente, o objetivo dessa aula é criar e interpretar procedimentos para a construção de retas e semi-retas. Então, nós já falamos das retas, mas nós vamos ainda explorar as habilidades de retas para que nós possamos compreender o que é uma semi-reta ou até mesmo comparar para vermos a diferença entre a semi-reta, a reta e o segmento de medida. E aí, vamos juntos? Então, gente, a semi-reta é o tema de nossa aula, mas para nós falarmos de semi-reta, nós iremos explorar a reta. O que é uma reta? Uma reta é um segmento que não tem início e nem fim. Ela apresenta setinha nas duas extremidades, portanto, uma reta ela passa por 2 pontos. Então, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. O que nós estamos dizendo em relação ao ponto A, o ponto B e a reta R? Nós estamos dizendo que a reta R, ela tanto passa pelo ponto A quanto passa pelo ponto B. Mas ela também pode passar por outros pontos. A questão é que ela não tem início e não tem fim. Por ser infinita nas duas extremidades, então ela pode passar por vários pontos. Agora, por 2 pontos, só passa uma única reta. Por esses 2 pontos A e B, só pode passar uma única reta. Então, nós vimos essas habilidades de reta já na aula anterior. Nós sabemos que ela é representada por letra minúscula. Nós sabemos que ela tem essas duas setinhas nas extremidades, para indicar que ela é infinita para as duas extremidades. E aí nós sabemos que por esses 2 pontos A e B, nesse caso aqui, não pode passar outra reta, somente a reta R. Aí, o que é que nós vamos analisar para classificar agora um segmento como semi-reta? Assim, nós temos aqui a reta R. Essa reta R, ela passa pelo ponto A e pelo ponto B. Mas ela não tem início nem no ponto A, nem tampouco no ponto B. Uma vez que ela não tem início nem fim. Mas imagine que essa reta, ou que um segmento, inicie-se no ponto A, e aí ele passa a ser infinito para essa extremidade, para a direita. Aí, se ele já tem início em um determinado ponto, e ele passa por outro ponto, e ele é infinito para uma das extremidades,
nós vamos já classificar como semi-reta. Então aqui, por exemplo, nós já passamos a classificar como semi-reta. E o que já diferencia da reta? Várias coisas. E aí você pode estar se perguntando, o que eles têm de diferente? O que muda entre eles? Várias coisas. Primeiro que a reta R, ela é representada por essa letra minúscula R. A reta R, ela passa por esses dois pontos, mas ela não tem origem, não nasce em nenhum desses dois pontos. Ela passa apenas por esses pontos. Já a semi-reta, ela tem origem em um ponto. Nesse caso, ela tem origem no ponto A e passa pelo ponto B, sendo infinita para a direita. Nesse caso, ela é infinita para uma das extremidades. E aí, o que diferencia a semi-reta da reta, a princípio já é isso. Porque ela tem início, mas não tem fim. Então, aqui ela começou no ponto A, passou pelo ponto B, mas não tem fim. Então, aqui você já está conhecendo a semi-reta. Você precisa entender que a semi-reta, a gente pode até dizer que ela é descendente da reta. E aí, nós temos aqui a semelhança existente entre elas. Então, nós podemos dizer ou generalizar que a semi-reta é uma parte da reta. Ela tem origem e não tem fim, apenas sentido. E aí agora nós vamos ver uma outra diferença entre a semi-reta e a reta. Primeiro, essa diferença que nós vamos analisar, ela é muito importante no ato de identificarmos uma semi-reta. Porque nós vimos agora há pouco que a reta é representada por uma letra minúscula. Já a semi-reta não. A semi-reta ela é representada por duas letras maiúsculas, que nós vamos ver agora o que essas letras representam. Então, tendo nós um ponto, e nós já vimos que por um ponto pode passar infinitas retas, imagine que por esse ponto P está passando infinitas retas. Aí, essas retas, quando elas se interceptam no ponto P, se encontram no ponto P, elas dão origem a semi-retas. Por quê? Porque assim, daqui desse ponto P para essa extremidade e infinita, nós temos uma semi-reta. Daqui desse ponto P para essa extremidade e infinita, nós temos uma outra semi-reta. E o que é que nós estamos dizendo agora? Agora nós estamos dizendo que esse ponto P, ele passa a ser a origem de várias semi-retas. Ou seja, aqui no ponto P nasceu essa semi-reta. Ela passou pelo ponto A, mas ela é infinita para essa extremidade. Aqui nesse ponto P nasceu uma outra semi-reta e ela passou pelo ponto C e ela é infinita nessa extremidade. Aqui nesse ponto P nasceu essa semi-reta e ela é infinita para essa extremidade. Ou seja, gente, nós estamos dizendo que por um ponto, e já vimos isso, pode passar infinitas retas, mas que a partir do momento que elas se cruzam, se encontram, se interceptam naquele ponto, elas dão origem a semi-retas. E aí, nós iremos representar assim, acima das letras, um segmentozinho de reta, ou de semi-reta, para indicar que ali é uma semi-reta. Ou seja, ele tem início no ponto P, passa pelo ponto A, mas ela não tem fim naquela extremidade. Ela tem início no ponto P, passa pelo ponto B e ela é infinita naquela direção. Então, essa é mais uma diferença entre reta e semi-reta. Quando você passa a ter conhecimento dessas diferenças, aí fica fácil você identificar uma semi-reta. Fica fácil também você diferenciar uma semi-reta de uma reta. Então aqui nós já vimos várias habilidades que as diferenciam uma da outra. Nós já vimos que a reta não tem início nem fim. Nós já vimos que uma reta passa por infinitos pontos. Nós já vimos que por dois pontos passa uma única reta. Nós já vimos que a reta é representada por uma letra minúscula. Nós já vimos que a semi-reta é representada por duas letras maiúsculas. E que essas letras maiúsculas representam pontos, o ponto de origem, um ponto que ela passa por ele.
Nós já vimos que uma semirreta tem origem em um determinado ponto, mas não tem fim naquele determinado sentido ou extremidade. Ou seja, nós estamos vendo várias diferenças existentes entre reta e semirreta. E aí, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre essas habilidades? Então, já vimos a reta, a semirreta e agora vamos falar do segmento de reta, ou segmento de medida. Então, para nós falarmos de um segmento de medida, nós vamos explorar uma figura geométrica, um polígono, uma figura que tem vários lados. E aí, nós iremos identificar nessa figura onde estão os segmentos de medida. Então, gente, vocês sabem que em uma figura geométrica, um polígono, esses pontozinhos, essas letras, elas representam os vértices. Os vértices, eles são denominados encontro das arestas. As arestas são os lados. E aí, em cada pontozinho desse, encontram-se duas arestas, dois lados. Esses lados têm início em um ponto e final no outro ponto. Por exemplo, esse lado aqui, ele começa no ponto B e termina no ponto D. Ou vice-versa, ele pode começar no ponto D e terminar no ponto B. Então, nós estamos falando de um lado de um polígono, onde nós vimos o começo e o fim. Então, vocês lembram que a reta não tem início nem fim? Portanto, esse lado não pode ser classificado como uma reta. Nós vimos também que a semirreta tem início, mas não tem fim. Esse lado não pode ser classificado como uma semirreta. Então, nós estamos agora trabalhando com o segmento de reta. O segmento de reta, ele tem início em um determinado ponto e fim em um outro determinado ponto. Então, para nós escrevermos polígonos, nós usamos segmentos de reta ou segmentos de medida. Então, eu estou dizendo que esse lado AB, ele é representado ou representa um segmento de medida. Eu estou dizendo que o segmento AB começa no ponto A e termina no ponto B. Eu estou dizendo que esse lado AC, ele também representa um segmento de medida. Começa no ponto A e termina no ponto C. Então, nesse caso, eu estou falando que todos os lados desse retângulo, eles são segmentos de medidas. Possuem início e fim. O início é sempre em um ponto chamado de vértice e o fim sempre em outro ponto chamado de vértice. Então, gente, ficou claro para vocês a diferença entre uma reta, uma semirreta e um segmento de medida? Se porventura você está com alguma dificuldade nessa compreensão, pause o vídeo, volte do início e reveja as habilidades discutidas. Mas qualquer dúvida pode também entrar em contato conosco, estamos à sua disposição. E aí, vamos continuar explorando algumas habilidades sobre esse tema? Olhe, agora que nós vimos o que é reta, semirreta e segmento de medida ou segmento de reta, nós iremos falar sobre segmentos consecutivos e colineares. Ou seja, nós agora iremos explorar habilidades dos segmentos. Vocês sabem, nós vimos agora que o segmento ele tem início em um ponto e fim em outro. Então, por exemplo, aqui de A para B já é um segmento. De B para C, um outro segmento. De C para D, um outro segmento. Ou seja, aqui nós temos vários segmentos. Esses segmentos, eles podem ser consecutivos, estão em sequência. Depois de AB vem AC, depois de BC vem CD. Então, são consecutivos. Mas também eles podem ser colineares. E aí nós vamos ver o que significa dois segmentos serem consecutivos e dois segmentos serem colineares. Olha, aqui ele está dizendo, dois segmentos que têm uma extremidade comum, eles são denominados segmentos consecutivos. O que é isso? Uma das extremidades comuns. Por exemplo, esse ponto B, ele serve tanto para escrever o segmento AB, quanto para escrever o segmento BC. Então, esse ponto, ele já pertence aos dois segmentos. E aí, se ele está dizendo que dois segmentos que têm uma extremidade comum são denominados segmentos consecutivos, nós já podemos dizer que o segmento AB e o segmento BC, eles são consecutivos.
Por exemplo, esse ponto C, ele tanto escreve o segmento CD quanto o segmento BC. Então, esses dois segmentos já podem ser classificados consecutivos. Aí, nós colocamos aqui. Os segmentos que são consecutivos são AB e BC. BC e BD, AB e BD. E aí nós vimos agora por que nós estamos falando que eles são consecutivos. Por exemplo, AB e BC são consecutivos por quê? Porque o ponto B é uma extremidade comum ao segmento AB e ao segmento BC. E nós usamos esse ponto para escrever os dois segmentos. E aí, está fácil para vocês essas habilidades? E aí, vamos ver agora onde estão os segmentos colineares? Então, ele diz assim, olha, dois segmentos que estão em uma mesma reta suporte são denominados segmentos colineares. Eles estando em uma mesma reta suporte são denominados segmentos colineares. Presta atenção. Aqui está uma reta suporte, olha, essa daqui é a reta suporte. É a reta BD, é uma reta suporte. Nessa reta suporte, nós temos quais pontos? BC e CD. Olha, BC e CD. Eles são dois segmentos que estão em uma única reta. Aí essa reta é chamada de reta suporte. Mas você está prestando atenção que os dois segmentos colineares, eles também são consecutivos? Olha, BC e CD são consecutivos. Por que eles são consecutivos? Porque eles têm um único ponto comum. Aí, nós também estamos dizendo que eles são colineares. Por que eles são colineares? Porque eles estão na mesma reta suporte. E aí, está entendendo a exploração dessas habilidades? Você está percebendo o quanto é fácil nós identificarmos segmentos, semirreta, reta, em relação aos segmentos, eles serem consecutivos, eles serem colineares? E aí, podemos continuar com a nossa aula? Então, vamos responder aqui um questionáriozinho básico. Olha o que ele está perguntando, olha. Em quais figuras você não encontra segmento de reta? Ele quer saber aqui, olha, em quais figuras nós não encontramos aqui segmentos de reta? Na figura 1, você consegue identificar um segmento de reta? Na figura 2, você também consegue identificar um segmento de reta? E na figura 3? E na figura 4? Olhe, pause o vídeo, analise as figuras e aí veja em quais delas você não consegue identificar ou encontrar segmento de reta. Escreva em seu caderninho ou deixa aqui abaixo nos comentários dizendo quais você identificou que não há segmentos de reta, mesmo que nós iremos ver agora juntos. Então, gente, primeiro vamos entender o seguinte. Se uma figura ela não é formada por vértice, ou seja, se você não consegue identificar um vértice em uma figura, consequentemente, você não vai conseguir identificar um segmento de medida ou um segmento de reta. Por quê? Porque nós vimos que o segmento de reta, ele tem início em um vértice e tem fim em outro vértice, ou pontos. Então, a figura 1, ela é uma figura onde nós não conseguimos identificar vértice ou ponto. Se você não consegue identificar vértice ou ponto, consequentemente, você não vai conseguir identificar segmento de reta. Olha, é uma figura redonda, né? Não tem segmento ou lados que tem início nem fim, então não tem segmento de reta. A figura 2 também não tem início nem fim, ou seja, não tem lados, né? Onde eles iniciam em vértice e terminam em outro, portanto não tem segmento de reta. Já a figura 3, esse lado aqui, ele inicia-se aqui, termina aqui. Esse lado aqui, inicia-se aqui e termina aqui. E todos os lados iniciam em um vértice e terminam em outro. Esse triângulo aqui também, ele tem 3 lados. Os 3 lados têm encontro em 3 vértices, ou seja, 3 pontos. Portanto, na figura 3 e na figura 4, a gente consegue identificar segmento de reta. Na figura 1 e na figura 2, não conseguimos identificar segmento de reta. Então, para resumir, em toda e qualquer figura que você não conseguir encontrar um vértice, você não vai conseguir encontrar um segmento de medida, uma vez que as arestas encontram-se nos vértices. Olá, meu nome é David Lucas, da escola Oséias Cavalcante Batista, do 6º ano A. E agora eu vou explicar o desafio da pirâmide que o professor de matemática passou. A soma dos números abaixo
vai dar o resultado dos números acima. Então, 12 mais 15 vai dar 27. E agora nós vamos procurar o número daqui, que vai dar com 16, que vai somar a 30. Então, é 14. Agora, 14 mais 16 dá 30. E agora, 15 mais 14, 29. Então, 27 mais 29, 56. Então, 29 mais 30, que vai dar 59. E agora, 56 mais 59, que vai dar 115. E assim que nós vê o resultado da pirâmide. E aí, gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar o desafio proposto no formulário, o link está aqui na descrição do vídeo. Também, se você não enviou ainda o vídeo com o desafio da aula 10, nos envia, estamos esperando. E qualquer problema, pode entrar em contato conosco, estamos à disposição. Um forte abraço e até o próximo encontro.